E aí, Dev, sabe aquele pequeno detalhe no código que de repente separa um programador júnior de um sênior? Pois é, hoje a gente vai falar de um deles, os parâmetros com valores padrão em Python. Pode parecer uma coisinha simples, mas dominar isso é o que realmente transforma um código que só funciona em um código profissional, elegante e, mais importante, à prova de bugs. Bora desvendar esse segredo juntos? Olha, a resposta para essa pergunta não está em nenhum algoritmo super complexo, não. Está nos detalhes. Em técnicas que deixam nossas funções mais flexíveis, mais fáceis de ler e, acima de tudo, previsíveis. E pode acreditar, o uso correto dos parâmetros padrão é uma das maiores chaves para isso. Então, vamos começar pelo básico, né? Toda função tem aqueles parâmetros que são essenciais, obrigatórios, e outros que poderiam ser opcionais. É exatamente essa distinção que os valores padrão permitem a gente fazer, deixando nossas funções muito, mas muito mais inteligentes. Pensa assim, os valores padrão são como um plano B para os argumentos da sua função. Se a pessoa que está chamando a função não passar um valor específico, o Python tranquilamente usa aquele valor padrão que você já deixou definido. Uma ideia simples, mas que tem um poder gigantesco de simplificar o nosso código. Vamos ver isso na prática, aqui fica mais fácil. Dá uma olhada nessa função saudação. O parâmetro nome é obrigatório, a gente tem que passar. Mas agora o idioma tem um valor padrão que é PT. Sabe o que isso significa? Que a gente não precisa mais passar o idioma toda vez que chamar a função. Ele virou opcional. E aqui está a mágica da flexibilidade acontecendo. Se a gente chama saudação Ana, o Python assume o português como padrão. Mas se por acaso a gente precisa de outro idioma, como em saudação Ana com N, a função se adapta na hora, sem reclamar. É o mesmo código com múltiplos comportamentos. Cara, isso sim é código inteligente. Mas, muito cuidado aqui. Existe uma regra de ouro, e ignorar essa regra causa um dos erros de sintaxe mais comuns em Python. A ordem que você declara os parâmetros importa e muito. E a regra é super simples, mas fundamental. Os parâmetros obrigatórios, aqueles sem o valor padrão, sempre têm que vir primeiro. Sempre. O Python precisa saber o que é essencial antes de olhar para o que é opcional. Tentar fazer o contrário, como no exemplo errado, colocando um opcional antes de um obrigatório, não vai funcionar. Vai dar erro de sintaxe na hora. Beleza. Agora que a gente já entendeu as regras básicas, vamos entrar numa parte mais avançada. Vamos falar de uma armadilha. Um bug que é sutil, perigoso e que pega até programadores experientes de surpresa. É a famosa armadilha dos valores padrão mutáveis. Sério, pessoal, presta muita atenção agora. Dá uma olhada nesse código aqui. A intenção parece bem simples. É uma função para adicionar um item a uma lista. Se a gente não passar uma lista, ela deveria criar uma nova, certo? Parece lógico, parece totalmente inofensivo. Mas o problema está escondido bem ali, naquela partezinha. Lista é igual a string. Ok, vamos rodar a função pela primeira vez. Adicionar item maçã. A saída é lista maçã. Perfeito. Exatamente o que a gente esperava. E é exatamente aqui que a armadilha se monta, porque o código nos dá aquela falsa sensação de que está tudo certo, tudo funcionando como deveria. Agora, vamos chamar de novo, dessa vez com banana. A gente esperaria ver uma lista só com banana, não é mesmo? Mas olha só a saída inesperada. Maçã, banana. Ué, o que aconteceu aqui? A maçã da primeira chamada ainda está lá. A lista não foi zerada. Isso, meus amigos, é um bug clássico e muito, muito perigoso. A pergunta de $1 milhão é: por quê? Por que raios a lista não foi recriada do zero? A resposta para isso revela algo muito profundo sobre como o Python funciona por debaixo dos panos. E aqui está o pulo do gato. O Python cria o valor padrão, no nosso caso aquela lista vazia, uma única vez. E quando isso acontece? Quando a função é definida pelo Python, não toda vez que ela é executada. Isso significa que toda chamada para adicionar item que não passe uma lista está, na verdade, usando e modificando o mesmíssimo objeto na memória. Elas estão compartilhando a mesma lista. Então, qual é a solução profissional? O jeito certo de fazer? É um padrão muito simples e elegante. O valor padrão nunca deve ser um objeto mutável, como uma lista vazia. Em vez disso, a gente usa known. Aí, dentro da função, a gente faz uma checagem. Se a lista for known, aí sim a gente cria uma lista novinha em folha. Isso garante que cada chamada da função tenha a sua própria lista, eliminando o bug de uma vez por todas. Certo. Agora que a gente entendeu o problema, a causa raiz e, o mais importante, a solução,
Vamos resumir tudo em algumas boas práticas para nunca mais cair nessa armadilha e escrever um código digno de um mestre. Resumindo a ópera. Primeiro, use valores padrão para tornar opcionais aquelas configurações mais comuns do seu código. Segundo, e essa é a regra de ouro, nunca use objetos mutáveis, como listas, ou dicionários como valor padrão direto. Para esses casos, a melhor prática é sempre usar none e criar o objeto dentro da função. O objetivo final é sempre o mesmo: ter um código simples, previsível e fácil de entender. E no final das contas, é sobre isso. Dominar esses detalhes, como que a gente viu hoje, é o que leva a gente a um outro patamar. É o que nos faz parar de escrever código que só funciona e começar a escrever código que é elegante, confiável e de verdade muito bem pensado. Eu espero de verdade que essa dica tenha sido útil para você. Mas a gente sabe que a jornada para se tornar um desenvolvedor cada vez melhor nunca termina, né? Se a ideia é continuar evoluindo, eu tenho algumas sugestões de próximos passos. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, o melhor jeito de dar uma força para o canal é curtindo o vídeo, compartilhando com alguém que também possa se interessar e, claro, se inscrevendo. E o mais importante, deixa um comentário. Me fala qual outro tópico de Python você quer ver sendo desvendado por aqui. São as sugestões de vocês que guiam o futuro do canal. E se você quer mergulhar de cabeça nisso tudo e do básico até o nível profissional de verdade, dá uma olhada no meu curso completo, o Python do Zero ao Avançado. Lá tem vídeos, textos de apoio, questionários para fixar o conhecimento e, o melhor de tudo, projetos práticos para você construir um portfólio de respeito. Para saber mais e garantir sua vaga, é só acessar o link que está aparecendo na tela e também aqui na descrição. Por último, pessoal, é importante dizer que o mundo do Dev é um projeto independente, tocado com muita paixão e dedicação. Se você curte o trabalho e quer apoiar diretamente o crescimento do canal, pode considerar fazer um Pix. Qualquer contribuição ajuda demais a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Muito obrigado pelo tempo e pela atenção, e a gente se vê na próxima.